Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal e hoje estarei explicando na teoria o que significa análise qualitativa e análise quantitativa. Pessoal, como eu disse na introdução, hoje eu vou tentar mostrar para vocês análise qualitativa, análise quantitativa. Essa é uma divisão da matemática voltada mais para estatística, né? Mapeamento estatístico. Estamos escutando cada vez mais no YouTube, estou fazendo uma análise que seria de quantitativa. Estou fazendo uma análise qualitativa. Então, a intenção desse vídeo é mostrar para vocês matematicamente o que isso representa antes de levar para o nosso mundo do dólar, do índice, das ações. Precisamos entender os fundamentos dessa divisão de estatística. E a intenção é essa hoje. E vocês precisam entender isso de uma maneira fundamental, para depois tirarem suas conclusões e, quem sabe, tentar inserir nos seus estudos. O que é uma variável? Primeira pergunta. Para poder realizar uma análise qualitativa e uma quantitativa, eu preciso primeiro saber qual é a variável, o que é uma variável. E a variável é uma condição ou característica dos elementos de uma amostra estatística, ou, como muitos vão encontrar aí no YouTube, populacional. Mas populacional dentro de um conjunto de dados. Seria a população de um conjunto de dados para você mapear. Mas quando eu faço uma pergunta de uma análise qualitativa, qual deverá ser minha resposta? Uma palavra, ou em palavras. Então a resposta na parte qualitativa, ela tem que me representar palavras. Ok? Sim, não, alto e baixo, gordo e magro. Ok, pessoal? E essa pergunta qualitativa, ela pode ser ordinal, nominal. O que seria esse ordinal? Ele representa ordenação. Então, exemplo, se eu perguntar que nível de escolaridade, ele tem que ter uma ordem para essa resposta. Jardim de infância, primário, colegial, faculdade. Então ele tem uma ordem, não tem como eu começar da faculdade e depois ele tem que ter uma ordem, tá? Ele tem que ser ordinal. E geralmente eles são representados em gráfico de barra crescente. E quando ele é nominal, ele não tem uma ordem. Exemplo, qual o seu tipo sanguíneo? Tipo A, tipo B, tipo AB, positivo, O positivo. Só que ele não tem uma resposta ordinal, oposta, que seria ordinal. E também representado em gráfico de barra. Também um outro exemplo mais fácil seria uma pessoa fazer uma pesquisa entre pessoas e falar quantos quilômetros você corre. Eu corro 1.000 metros, outro 2 quilômetros, outro 3 quilômetros. Então não tem uma ordem. E quando eu fizer um questionamento ou fazendo uma pergunta na parte quantitativa, ele tem que ser representado por números. Ele pode ser discreta ou contínua. E qual a diferença desses dois? Ele pode ser, a discreta são números naturais, são números inteiros. Então, por exemplo, qual a sua idade? Eu tenho 21 anos, eu tenho 30 anos. Geralmente você não responde 30 anos e meio. É números inteiros. Ok, pessoal? E a parte contínua? A parte contínua seriam números decimais. Esses números seriam
números que têm casas decimais, são números quebrados, ou pode ser porcentagens, né? Que vai dar 1,25%, ok? Então, eu dei exemplos genéricos, pessoal, mas é para vocês entenderem que vocês têm que trazer esse conceito fundamental no seu mundo. O que você procura, o que você quer mapear, o que você quer encontrar. Trazendo para o nosso mundo do day trade, do dólar, por exemplo, quando você faz as suas análises, leituras de contexto, o que está dizendo os drives, os panoramas, as falas do Fed, então você vai dar uma resposta em palavras, você vai tentar mapear essa condição em dados escritos. Por exemplo, na parte ordinal, ele está proteção ou está tomando risco? Então você tem uma ordem, ele protege e sai ou toma risco, ou ele é risk on e risk off. Na parte nominal da palavra, da qualitativa, né, que não tem uma ordem, o mercado está com tendência de alta, tendência de baixa ou consolidada. Então, não há necessariamente uma ordem. Só que essa está interligada ao quê? Ao risk on e o risk off. Por quê? Quando você começa a mapear notícia, você tem que entender aquele sentimento da fala do Fed, do nosso Banco Central, da nossa política. E aquilo você tem que começar a transformar em dados qualitativos para você montar o seu cenário. Quando eu fizer uma pergunta quantitativa, dando um exemplo que tem que voltar em números para mim, eu vou dar um exemplo do VTC. Eu vou começar a olhar aonde estão os call ou put. O que eu preciso saber? Eu vou mapeando vários dias, colocando numa planilha, vai preenchendo ela, e eu vou analisar qual foi a região da semana que teve os strikes. Exemplo, como ele tem várias chamadas de strike, várias chamadas de call e várias chamadas de put, eu posso começar a entender. Vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é a parte de frequência absoluta, que é outra ferramenta usada. Mas aí eu posso ver o seguinte: quantas vezes aquele preço se repetiu? 1, 2, 3 vezes? Nenhuma vez. Então eu tenho números inteiros. E aí na parte contínua, eu vou ter, por exemplo, a acumulação dela. Foi quantos por cento de acumulação naquele preço ou naquela faixa de preço? 0,25%, 25%, 30%, 25,2%. Aí eu já tenho um mapeamento de porcentagens de acordo com o meu número natural, que foi números inteiros de quantas vezes aquele preço repetiu. Pessoal, é um exemplo. Com isso, pessoal, existe essa ferramenta que eu acabei de falar, que é um estilo chamado distribuição de frequência. Eu coloquei aqui no exemplo altura. Foi mapeado aleatoriamente e depois eu preciso fazer um rol. O que seria o rol da distribuição de frequência? Seria eu colocar esses dados que foi coletado em ordem crescente, do menor para o maior. Imagine que eu peguei todos os dados de altura em centímetro e estava aleatório e eu comecei a colocar como se fosse uma matriz. 160, 162. Então eu comecei da menor para a maior. Eu começo a ter esse rol, que é chamado, tá, nessa distribuição de frequência, absoluta ou simples, chamado distribuição de frequência simples ou absoluta, onde eu tenho que fazer uma amplitude. E essa amplitude seria o quê? A maior menos a menor, que vai me dar aqui 20 de amplitude. E a frequência relativa seria o F maiúsculo com Rzinho, e esse Fi
que é frequência absoluta, ela é o número de vezes que aquele dado se repetiu. Eu vou repetir novamente. Por exemplo, 160 repetiu quantas vezes? 2 vezes. É o FI. Ok, pessoal? Esse N é o número da minha população, ou o número do meu conjunto de dados dentro daquela análise. Se eu tivesse 30 aqui, então seria 30 essa população ou esse número de itens. Então, para eu ter a frequência relativa acumulada, que é esse FR, frequência acumulada, tá vendo aqui, pessoal? Frequência simples ou absoluta, é o Fzinho. Então, de repente, eu quero saber quantas vezes lá no dólar repetiu, de repente, uma abertura num período de 6 meses. Ele se repetiu 6 vezes. Mas quantos dados eu puxei ali? Aí eu preciso ver que nesse período eu puxei quantas aberturas de 6 meses. Você sabendo que eu tenho praticamente, eu vou ter 22 pregões, então eu vou ter 22 aberturas, vezes 6, vocês sabem o número dessa população. Então eu teria quantas vezes ele repetiu pelo número da quantidade do conjunto. Por que vezes 100? Para ele me dar um percentual em porcentagem. E aí se cria uma tabelinha. Depois que eu mapeei o rol, eu coloco ele em ordem crescente. E coloco 160. Quantas vezes ele se repetiu? Ele se repetiu 1, 2, 1, 2. 162, 1. 163, 2. E assim eu vou até chegar ao 180. E faço a somatória que tem que bater com o número de itens do meu rol. Se não bater, porque houve alguma coisa errada. O F grande seria a acumulação dessa frequência absoluta. E como é que eu tenho que fazer? Pessoal, isso você monta essa formulinha no Excel. Ele é, o primeiro, esse dado do 2, repete. Depois o próximo é esse 2 mais 1, que é igual a 3. 3 mais 2, que dá 5. 5 mais 1, que vai dar 6. 6 mais 1, que vai dar 7. 8 mais 1, que vai dar 10. 10 mais 2, 10 mais 1, que vai dar 11. 11 mais 1, 12. E no final tem que bater esses dois números. Senão houve uma acumulação errada. Ok? Se você colocar nessa segunda casa esse mais esse e der 2 cliques aqui no Excel, ele vai fazer até aqui embaixo a mesma fórmula sequencial. Quando eu pulo para a frequência relativa, eu preciso o quê? Fazer nessa célula essa fórmula aqui, pessoal. Quantas vezes ele se repetiu dividido pelo número do rol vezes 100. Ou, para quem já conhece Excel, ele só formata essa coluna já para percentual e faz esse número dividido pelo número, ele já dá já em percentual. Feito o primeiro, você tem que fazer o quê? Esse acúmulo da frequência absoluta para dar a relativa. Você vai pegar esse valor, vai repetir ele em todo esse processo. Se você também fizer essa formulazinha e dar 2 cliques, ele vem até o final e a somatória tem que dar 100%. Reparem, o 160 representou 10% dessa acumulação da frequência absoluta, 5%. E eu tive um 15% com 3 coincidências aqui. Então, isso já começa a me dar um mapeamento. E outra coisa, pessoal, lembra que eu esqueci, não sei se eu comentei aqui, o gráfico de barra é o ideal para quando a pergunta é qualitativa.
E os gráficos de linha são os ideais para quantitativa. Voltando aqui para fazer a última coluna. Aqui, esse F maior é a frequência acumulada, tá? Então, eu vou ter que pegar essa coluna aqui, repito ela aqui, e depois ela vai fazer o mesmo processo. Essa célula mais essa, igual a essa. Essa, 15 mais 10, 25%. 25 mais 5, 30%. E no final, tem que bater o 100%. Se isso não acontecer, é porque também houve algum probleminha aqui. É a primeira ferramenta de estatística sobre distribuição da frequência. Existe outra distribuição da frequência, que eu vou mostrar na próxima aula, porque ela retrata o intervalo. Eu vou falar quanto eu quero um intervalo para representar uma região, intervalo de 5, de 10. E eu separei aqui para vocês verem. Eu fiz um teste aqui, pessoal, mas ainda estou analisando isso para a próxima aula. Que eu fiz o quê? Eu fiz a frequência absoluta, eu fiz o Hall. Então, lembra daquele que a gente puxa aqui, ó, do cálculo de volatilidade? Tá vendo que ficou marcado? Eu peguei 50 aberturas. Eu peguei 50, aqui ó, contagem, 50 aberturas, trouxe para cá, joguei nessa coluna, botão direito e mandei filtrar, classificar, desculpa, do menor para o maior. Automaticamente eu selecionei toda a coluna, ele fez das aberturas, de 50 aberturas, que eu peguei aqui aleatório, peguei as aberturas e ele me ordenou do menor para o maior, primeiro requisito, lembra lá do Hall? E aí que eu fiz? Eu peguei esses caras aqui e comecei a colorir para ver as coincidências de abertura. Então, o 248 repetiu 2 vezes, o 250 repetiu 3 vezes, o 253 repetiu 2, e assim foi, pessoal. Então, teve o que eu fiz, coloquei o número de repetições, que eu expliquei, bateu os 50, que são 50 itens. Depois, eu fiz o acúmulo da absoluta, que aí esse mais esse vai dar esse, 2 mais 1 vai dar 3, 3 mais 1 vai dar 4, e montei e bateu também os 50. Depois fiz a frequência relativa, onde eu coloquei o que, pessoal? Olha aqui, ó, o D4, que é o que, pessoal? Olha lá, ó, o D4 dividido por 50. Por que 50? É o número do meu conjunto ou da minha população. Bati 2 cliques aqui, ó. Aí você vê aqui, ó, D5, ele pegou o D5 e dividiu por 50, e assim foi. E aí ele começou a me dar e aí eu formatei essa coluna para formatação, porcentagem, porque aí eu não preciso fazer vezes 100. Ele me deu em porcentagens, pode ver que eu tenho o 281 com 4%, 4% no 329, e ele bateu 100%. Isso é importantíssimo. Se der 101, se der 120, tem coisa errada. E aí eu fiz o acúmulo dessa frequência, que começou a me dar também de 2 na ordem até 100%. Que eu faço o quê? Essa célula mais essa, para dar essa lá, ó. Dá 2 cliques e desço. E joguei no gráfico. Então, eu tive minha amplitude de 158 pontos. A diferença do meu maior, que é o 382, menos o 224. Ele me deu 158. Já deixei aqui uma amplitude. Se eu quisesse fazer a parte, ele me deu 158. E aí joguei no gráfico. Olha aqui, essa coluna e o vermelho, a abertura. Então, repare a região da abertura e a região
das coincidências, como trabalharam. E eu consigo, de repente, filtrar as porcentagens embaixo, aonde eu vou tirar. E essa aqui, o acumulado, que vai me dar uma porcentagem em uma região que ele está sempre trabalhando mais. Ok, pessoal? A próxima eu vou tentar montar um exemplo. Eu peguei um dado aqui rápido para poder montar a aula para vocês verem. Que eu peguei a abertura, mas eu posso pegar, por exemplo, a média da Petax dos últimos 6 meses e criar uma frequência. Posso pegar, tirar a máxima e a mínima de todo dia, posso colocar isso em dados. Pessoal, vai depender do que vocês querem mapear. Então, quando eu falo que eu quero mapear quantitativamente, seria isso que eu mostrei agora. E essa é uma das ferramentas. Eu posso fazer por curva de Gauss, que é o sino, pela média, posso fazer pela mediana, ver a região de volume. Então, quando a gente começa a tratar essa parte quantitativa, eu preciso saber ordenar isso e colocar em planilhas para enxergar o panorama daquele mapeamento por região, por abertura, por fechamento, por vol, volatilidade. Ok, pessoal? Aqui eu fiz um cálculo do período de 32 em cima desse cara aqui. E esse mapeamento vou tentar melhorar para vocês cada vez mais e tentar trazer um esclarecimento para vocês entenderem a necessidade. Quanto mais, pessoal, pode ver que esse tipo de análise, a gente começa a subir o sarrafo um pouquinho mais alto. Começo a mexer com estatística, começo a mexer com outros tipos de cálculo que cada vez mais vai avançando. Então, essa necessidade de às vezes buscar algo a mais, de repente pode, às vezes, ou atrapalhar, ou para alguns que já estão mais buscando esse conhecimento, agregar algo às suas futuras análises. Beleza? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acesse o sininho para receber os próximos avisos de aula. O meu muito obrigado e fui!